Olá pessoal, estamos começando nossa primeira aula de conteúdo aí do módulo 5 nesse semestre. E o primeiro assunto que nós vamos estudar é a geometria de posição. Esta parte da geometria, ela discute o posicionamento dos entes geométricos, os entes fundamentais, o ponto, a reta, o plano, as figuras que são formadas, os elementos dessas figuras. Então a gente vai trabalhar em cima dessas proposições, dessas conjecturas espaciais. A gente vai entender o posicionamento. Você vai perceber que essa disciplina, essa parte da disciplina, praticamente não tem cálculos, mas tem muito análise de afirmações, exercícios de verdadeiro ou falso. Vamos dar uma olhada então. As noções primitivas começam com a noção de um ponto. O ponto é o elemento mais simples da geometria. Por que ele é o mais simples? Ele é adimensional, ou não tem comprimento, nem massa, nem volume. O ponto não ocupa espaço, o ponto está. Ele é um axioma, ele não precisa ser provado, o ponto é. Então uma representação de um ponto pode ser entendida de algumas maneiras, né? Uma visualização, né? É um pequeno furo numa folha de papel, tá? Uma representação importante, sempre através de letras maiúsculas. Então aqui você tem um papel perfurado, né, como se cada aí fosse um ponto. Professor, mas se eu aproximar, não tem infinitos pontos ali dentro desse buraquinho? Tem. Mas a gente está fazendo uma aproximação, tá bom? Uma representação, assim, para a gente entender a ideia do ponto. Então sempre a gente vai representar o ponto assim, ó. Tá ali o ponto e uma letra maiúscula para dar nome ao ponto, tá certo? A reta é o primeiro elemento geométrico que tem alguma dimensão, né? Apesar dela ser infinita, a reta não tem um comprimento definido, mas se eu extrair uma parte da reta, e essa parte que a gente extrai, que tem início e fim, é o que a gente chama de segmento de reta, então você consegue mensurar o comprimento do segmento, porque a reta tem essa noção de comprimento. Só que a reta não tem espessura, nem massa, nem volume também, ok? Se eu colocar, professor, uma reta em cima de outra, em cima de outra, em cima de outra, em cima de outra, eu posso ir colocando retas uma em cima da outra, 1 metro de altura? Não, né, filho? A reta não tem espessura. Então você vai colocar infinitas retas uma em cima da outra e ela continua sem espessura. Ah, professor, mas como assim? O que é uma reta? A gente pode entender a reta como uma linha, né, esticada, mas a linha tem espessura. A reta é exemplificada através de uma linha, tá ok? A reta sempre vai ser representada através de letras minúsculas. Então essa é a grande diferenciação. E normalmente quando eu desenho uma reta eu coloco isso daqui, ó, uma setinha para lá, uma setinha para cá, porque a reta continua infinitamente para ambos os lados, ok? Ela continua sempre infinitamente. Reta não tem limites. Professor, mas se eu definir um ponto aqui e falar, não, minha reta é só desse ponto para a esquerda, aí você está falando de semi-reta, ok? Posso definir 2 pontos, professor, aqui e lá e dizer que ela começa aqui e termina aqui? Aí é o que eu falei de segmento de reta. Importante usar a nomenclatura correta. O plano, ele é um elemento um pouco mais elaborado, ainda está entre os elementos primitivos, mas é um pouco mais elaborado. Assim como a reta, ele é infinito, ele não possui bordas, não possui fronteiras, mas se eu pegar uma parte desse plano, delimitar essa parte do plano, eu posso mensurar dimensões, e o plano é bidimensional. Essa parte do plano passa a ocupar uma área. Opa! Então ele tem comprimento e largura, mas continua não tendo massa ou volume. Ou seja, se você colocar um plano e deitar outro plano em cima, e outro plano em cima, e outro plano em cima, você não vai formar uma torre de planos, porque isso não gera espessura, tá ok? Um plano pode ser entendido como a superfície de um lago calmo, né? Aquilo ali é um plano. E a representação de um plano é sempre através de letras gregas. Então, 3 coisas: ponto, letra maiúscula; reta, letra minúscula; e plano, letra grega.
Geralmente a gente vai usar essa forma aqui de um paralelogramo para representar um plano, para dar a noção de que ele continua infinitamente para lá, infinitamente para cá, infinitamente para cá, infinitamente para cá. Beleza? Algumas noções primitivas de relação. Ficou aqui os pontinhos, não tem problema. As relações que existem entre entes geométricos são muito semelhantes à relação existente entre conjuntos e elementos. Por exemplo, a relação entre um ponto e uma reta, e um ponto e um plano, são relações de pertinência. Você vai representar como pertence ou não pertence. Então eu tenho aqui, ó, a reta, o ponto A e o ponto B. O ponto A não pertence à reta R. Já o ponto B pertence à reta R. Eu coloquei aqui embaixo isso. E o plano? O plano está aqui, ó. Normalmente, quando eu quero mostrar que um ponto não pertence ao plano, eu coloco ele para cima, assim, para deixar bem claro que ele está fora. Professor, mas ele não continua para lá? Mas é um espaço tridimensional, então ele está fora do plano alfa, ok? É como se o plano alfa fosse a parede aí da tua casa, a parede do quarto onde você está agora, e o ponto tivesse aqui no ar flutuando, fora da parede. Né? Então o ponto D não pertence, o ponto C pertence ao plano alfa. Beleza? Então sempre que relacionar ponto e reta ou ponto e plano, usa a relação de pertinência. Por quê? O ponto ele faz a vez do elemento, enquanto que a reta e o plano fazem a vez do conjunto. E aí vocês vão lembrar lá do módulo 1, que foi justamente com o professor Paulo Amaro que vocês tiveram aula, que eu falei sobre relação entre elemento e conjunto. É sempre relação de pertinência. Já se eu relacionar a reta e um plano, as relações serão relações de contingência. Ele está contido ou não está contido. Tá ok? Professor, eu posso usar contém, não contém? Aí você inverte, né? Aí é plano e reta e não reta e plano. Mas tudo bem, funciona também. Então aqui, eu tenho esse desenho aqui. Você vê a reta S desenhada assim, significa que ela está contida em alfa. Ok? Já quando você vê a reta R aqui fora, para cima do plano, significa que ela não está contida em alfa. E a reta T? A reta T tem um ponto P aqui, ó. Esse ponto P é um ponto do plano. Mas vê que eu deixei essa parte da reta aqui, ó, pontilhada, para que você entenda a noção de perfurar o plano. A reta T fura o plano. Professor, que posição é essa? Nós vamos falar um pouquinho mais para frente, tá? Tem um nome esse tipo de reta em relação a esse tipo de plano. Mas quando isso acontece, o que eu posso afirmar agora é que essa reta não está contida no plano. E aí, o espaço é o conjunto de todos os pontos existentes. Nós sempre vamos trabalhar geometria de posição no espaço tridimensional. Então, todos os pontos estão no espaço, todas as retas estão no espaço e todos os planos estão no espaço. Ok? Ainda para finalizar essas noções primitivas, vale a pena a gente falar sobre o que é uma figura. Qualquer conjunto de pontos com pelo menos um ponto, ou seja, não pode ser um conjunto vazio, é chamado de figura. Então, por exemplo, isso aqui é uma figura. Ah, professor, é um retângulo ali? Não, não, é só os 4 pontos. É um conjunto com 4 elementos, A, B, C e D. Só. Mas é uma figura. É o que eu chamei aqui de figura 1. Isso aqui também é uma figura. Aqui tem pontos. Tem ponto aqui, tem ponto aqui, tem ponto aqui. Mas nota que se eu marcar um ponto aqui dentro ou aqui fora, ele não está na figura. A figura é a linha verde só. É essa linha poligonal que fecha esse retângulo. Essa figura tem um nome, é retângulo. Legal. Também eu posso ter um retângulo preenchido. E aí, além desses pontos aqui que estavam sob os lados, esse ponto, esse ponto, esse ponto pertencem à figura. Mas nota que todos esses pontos estão num plano, porque é uma figura plana.
Quando eu trago uma figura tridimensional, eu tenho pontos do espaço. Se eu prolongasse aqui, né, a visão e conseguisse enxergar aqui a sombra das arestas que fecham essa figura, a gente imagina que ela seja algo mais ou menos assim, existem pontos lá dentro, por exemplo, lá embaixo tem um ponto, aqui no meio tem um ponto aqui nessa aresta, tem um ponto aqui em cima, tem esse vértice aqui, todos esses pontos fazem parte da figura. Beleza? Então figura é o conjunto dos pontos. Quando que pontos vão ser chamados de colineares? Veja, 3 ou mais pontos distintos são ditos colineares quando existe uma reta tal que todos estes pontos pertençam à reta. Então todos os pontos pertencem à reta, eles são colineares. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho A, P e M pertencentes à reta R. O A pertence à reta R, o P pertence à reta R, o M pertence à reta R. Então esses 3 pontos são colineares. O X aqui, ó, não pertence à reta R. Se eu pegar A, P e X, eles não são colineares, porque não tem uma reta capaz de pegar esses 3 pontos. Ah, professor, mas eu posso pegar aqui a reta, fazer AP e fazer uma curvinha? Reta não faz curva, ok? Observação importante, 2 pontos distintos sempre serão colineares, tá? Sempre serão colineares. Então, tranquilo. Ah, 2 pontos. Tem um aqui, tem um lá, é colinear. Tranquilo, porque tem uma reta que liga esses 2 pontos, tá bom? Por isso que a gente fala de colinearidade a partir de 3 pontos. Coplanar. Quando que pontos vão ser coplanares? Ou seja, o que é coplanar? Estar no mesmo plano. Então, 4, não mais 3, agora 4 ou mais pontos distintos são ditos coplanares quando existe um plano tal que todos esses pontos pertençam ao plano. Então, eu tenho que enxergar esses pontos todos num único plano. Aqui, ó, eu tenho essa figura tridimensional. Você enxerga os pontos A, B, C e D no plano, nesse plano alfa aqui. Nota que o A pertence ao alfa, o B pertence ao alfa, o C pertence ao alfa, o D pertence ao alfa. Se eu considerar o A, o B, o C e o P não pertence ao alfa. Então, se eu considerar ele com os outros 3, ABC, o ABD, o BDC, ele não pertence, né? Ele não vai ser coplanar. E se eu pegar só 3 pontos distintos, então eles sempre serão coplanares. É o princípio de uma banqueta de 3 pés. Uma banqueta de 3 pés, ela pode ficar torta, inclinada, mas ela nunca balança. Porque se você faz 3 apoios no chão, você cria uma estabilidade perfeita, porque aqueles 3 pontos que encostam ali no chão estão no mesmo plano. Quando você tem uma mesa com 4 pés, como uma carteira escolar, por exemplo, às vezes ela fica balançando, justamente porque um desses 4 pés está fora do plano dos outros 3. Não é coplanar. E aí, então, a gente vai trabalhar o sistema dedutivo. Isso eu vou deixar, então, para o próximo vídeo. O sistema dedutivo na geometria de posição, ele parte de postulados, de axiomas, de verdades iniciais, para criar teoremas, para criar deduções, para criar conclusões. Beleza? Vou pausar, então, aqui esse vídeo, e no próximo vídeo a gente continua.